Pulso latino. Arriesgarlo todo. Uma capital com um dos transportes públicos mais caros de toda a América Latina. Uma juventude forjada em lutas massivas contra um modelo privatista de educação. A rebelião dos pinguins em 2006 e as grandes mobilizações estudantis de 2011. Um aumento em 30 pesos no valor das passagens do metrô. Um movimento de desobediência civil que convoca as pessoas a pularem a catraca do metrô. Uma repressão brutal por parte das forças de segurança. O início de um terremoto social, como não se via em toda a história pós-ditadura. O Chile balança e agora não são as placas tectônicas, mas o cansaço e a fúria acumulados em décadas de uma democracia incapaz de romper com a base econômica neoliberal construída a ferro e a sangue pela ditadura Pinochet. Começa agora mais um episódio de Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Antônio Ferreira e hoje o Pulso Latino vem com um formato diferente. Vem com a ordem do dia, a explosão do povo chileno neste fim de semana de 19 e 20 de outubro de 2019. Um fim de semana histórico. Vem com a emergência de superar a pouca atenção dada ao que ocorre no Chile pelos grandes meios do Brasil. Por isso a gente convoca quem nos ouve a acompanhar a página do Facebook Enlace Brasil-Chile para ficar atento no que está ocorrendo por lá e também porque por aí se estão construindo atos de solidariedade acompanhando o que já ocorreu neste domingo em diversos países. A gente aproveita também para indicar alguns caminhos para você se informar por meios alternativos chilenos sobre o que está acontecendo naquele país. A gente vai colocar os links na descrição do episódio, mas eu já indico por aqui. Rádio Vilar Francia, Prensa Opal, Rádio Placeres, Piensa Prensa, El Ciudadano, El Desconcierto, Rádio Bio Bio. Divulgue esses meios alternativos entre os seus amigos, é muito importante nesse momento a gente tratar de furar o bloqueio da grande mídia. E vamos ao terremoto. A gente começa com Ota Rojas, cientista social que vive atualmente em Santiago do Chile e nos conta um pouco desse processo. Basicamente o estopim, né, do negócio começou com o aumento do preço da passagem de metrô e ônibus em Santiago. A juventude secundarista começou a pular catraca no metrô massivamente em várias estações. O movimento se massificou. O governo respondeu que não ia diminuir o preço da passagem, até ironizando assim os estudantes, sabe? Esse governo é bem nojento, assim, bem irônico, bem sarcástico, sabe, com o povo. Então, o governo, a resposta que deu foi reprimir, mandou a polícia para dentro dos metrôs, a polícia soltou bomba, empurrou gente da escada, prendeu gente, bateu nas pessoas dentro dos metrôs, né? Então você imagina, bomba de gás lacrimogêneo dentro de um metrô lotado, criança vomitando, mãe chorando, esse tipo de coisa. Essa reação do governo gerou uma resposta muito grande dos estudantes. Os estudantes foram cada vez mais ampliando o movimento. E na sexta-feira, de tarde, tinha convocatórias para pular catraca em praticamente todos os metrôs de Santiago. E o governo o que fez foi fechar as estações. Então as pessoas estavam saindo do trabalho e não podiam tomar o metrô, né? Então virou um caos, viraram marchas espontâneas das pessoas
E aí, na sexta-noite, começaram os conflitos mais violentos, né? Nos conta Maria Paz Castilho, escritora e diretora executiva da revista Maestra Vida, que as mobilizações deixaram rapidamente de englobar somente a juventude e os estudantes e ganharam a simpatia dos adultos. Os pais passaram a apoiar a participação dos seus filhos e se incorporaram também às manifestações. Ayer las manifestaciones no solo eran de estudiantes, sino que eran también de personas adultas. Y empezó a suceder un fenómeno extrañamente hermoso, donde la prensa, que siempre ha estado del lado de los poderosos, iba a preguntarle a la gente adulta, por su molestia, y la gente les decía que les parecía bien. Ricardo Canales, encarregado de programação de Sinal 3 La Vitória, um canal comunitário e também correspondente do Pulso Latino no Chile, nos conta um pouco sobre como estão sendo organizados esses protestos. Essa manifestação do povo é absolutamente por fora da direção dos partidos políticos. Neste momento, não tem partidos políticos que estejam dirigindo as manifestações, nem mesmo as centrais sindicais. O presidente decretou estado de exceção e toque de recolher. Os militares retornaram às ruas como não havia ocorrido desde o término da ditadura Pinochet. Basta seguir a hashtag Chile Resiste no Twitter para ver cenas de militares à paisana armados de fuzis atirando em direção às pessoas, policiais destruindo sinais de trânsito e botando fogo em recipientes de lixo. Pode-se ver também vídeos de militares retirando pessoas de dentro de suas casas. Em outros se vê manifestantes retirando pedras das barricadas para dar passagem ao caminhão de bombeiros, desmentindo o relato muito comum que tenta criminalizar de forma indiscriminada os manifestantes pelos incêndios ocorridos na cidade de Santiago. Bueno, anoche el presidente declaró estado de emergencia y ya hoy declaró toque de queda en la noche. Hay que recordar que no hay toque de queda desde la dictadura. Por lo tanto, es algo que, por ejemplo, gente como yo voy a cumplir 35 años, no hemos vivido. Y es medio como inentendible que esté sucediendo. Hoy día los militares salieron a la calle armados. Estaban en la Plaza Italia, que es la principal zona de manifestación como histórica, como si fuera Cinelandia. Y los militares salieron con, además de la policía, armados. Ayer en la estación central y en Puente Alto y en Maipú, en distintas zonas, la policía disparó balines de goma a quemarropa. Hay una chica, Valesca, que está en estado grave, la estaban operando el día de hoy para sacarle una bala de la pierna. Hay unas imágenes horribles de ella siendo baleada y como desangrándose casi con uniforme escolar. Mas de onde vem toda essa fúria popular? Não nos diziam todos que o Chile era um oásis de estabilidade na América Latina? A medida que provocou toda essa manifestação, que foi o aumento do valor da passagem do metrô, já foi anulada pelo Piñera, que anunciou hoje à noite, lá pelas 19 horas, que essa medida já não ia ser aplicada para poder solucionar a crise. Ainda o governo pensa que é só uma questão da passagem do metrô, mas não é assim. O povo somente está se manifestando pela quantidade de abusos que esse governo e que os empresários, os capitalistas estão cometendo contra o nosso povo. É isso que realmente está acontecendo. Yo creo que las manifestaciones nacen de un descontento tan grande. Entre el 2006 y el 2011 se llevó a cabo
la revolución pingüina que se le llama de parte de los estudiantes, donde se consiguió la gratuidad en la educación superior, que en Chile no es gratis, ni siquiera la estatal. Y de pronto en este momento surge, yo creo que un descontento porque todo está tan complicado. En Chile una persona siempre está tan ahogada de deudas, hasta la comida comprándola a crédito a meses. La gente está muy saturada, muy cansada y yo creo que explotó todo nomás. Como que esto del alza del pasaje fue solamente un detonante. Para entender as raízes profundas desse terremoto, a gente conversou também com Regiane Roevler, doutoranda em História Social na Universidade Federal Fluminense, colunista da revista eletrônica Esquerda Online e já grande parceira do Pulso Latino. Ela nos contou um pouco desse mal-estar acumulado durante décadas. Esse movimento, que para alguns pode parecer um raio em céu azul, na verdade, para quem conhece um pouquinho da história recente do Chile, sabe que tem como causa fundamental um descontentamento popular generalizado que é fruto das consequências sociais do modelo econômico e político neoliberal, herdado da ditadura do Pinochet e consolidado e até aprofundado no período da transição democrática, né, ao longo dos governos da Concertación, e pouco mexido até hoje, muito pouco modificado. Então são tensões acumuladas durante muitos anos e que levaram a uma situação insustentável. Então fica claro que era uma panela de pressão que estava esquentando há muitos anos e cuja faísca foi aí novamente, ficou a cargo da juventude, dos estudantes, né, que chamaram a evadir em massas os transportes, mas que no mesmo dia se transbordou, né, para uma multiplicidade de reivindicações, por exemplo, o No Mais AFP, né, a rejeição ao sistema de previdência privada, esse mesmo que está sendo aprovado agora no Brasil, um pouquinho diferente, mas é um modelo privado de previdência que foi aprovado lá em 1981 pela ditadura, pelos amiguinhos chilenos lá do Paulo Guedes, né, que vende o Chile como se fosse um Éden da liberdade, da prosperidade. Agora eu quero saber, né, como é que ele vai explicar por que o povo chileno, nesse paraíso neoliberal que ele apresenta, por que o povo chileno está se revoltando tanto, né? Mas, são essas heranças nefastas da ditadura que são a grande causa, né? Ao longo dessa privatização de tudo, né? Da cidade, dos direitos sociais, educação, saúde, o fim das leis trabalhistas, né? Ampla terceirização, regime fiscal que beneficia os mais ricos, eles geraram, inclusive no povo chileno, uma grande raiva das famílias empresariais, né, que são historicamente poderosas no Chile, desses oligopólios ou monopólios mesmo, alguns de propriedade transnacional. E também comparou o processo atual no Chile com as manifestações de junho de 2013 no Brasil. Mas lá como aqui, no nosso 2013, a gente vê, né, foi um pequeno, relativamente pequeno, né, porque para o bolso do trabalhador e do povo é grande, mas um aumento no preço dos transportes como estopim para romper esse dique, né, da indignação social. Há uma multiplicidade de pautas, mas todas elas que questionam este modelo, né, somados, né, por outro lado, a uma forte crise de representatividade política. Tem também um sentimento antipartido e antipolítica. Tem também, como eu já mencionei, uma disputa de narrativa já instalada. Outro elemento, né, são os infiltrados. Nos chegam várias denúncias, vídeos, imagens de
policiais colocando fogo e causando destroços e invadindo feiras populares para culpabilizar o povo que está em revolta, mas isso por enquanto ainda não está pegando, porque a própria mídia, quando faz as reportagens, entrevista as pessoas na rua, as pessoas falam que, bom, se a gente não causa alguma coisa, ninguém nos escuta, né? Então, lembra um pouco aquela pesquisa do Datena, né, que ele fez ao vivo, né, e a maior parte das pessoas falou que era a favor da violência nos protestos. Então, até os termos são semelhantes, né? Vândalos pacíficos, etc, etc, etc. A esquerda com bastante problemas assim, de se localizar, e obviamente que a extrema-direita tentando capitalizar, ou vai tentar, né, se construir. A principal figura da extrema-direita lá é um pinochetista chamado José Antônio Kast, que foi candidato às eleições presidenciais, obteve 3º lugar, ou seja, é considerável, né? E a gente vê também algumas faixas na televisão, que a televisão destaca lá, de basta de corrupção, né? O que é outro elemento também. Mas o que pode fazer a diferença são elementos, por exemplo, os escândalos recentes de corrupção envolvendo o exército e a polícia, né, bem como os escândalos envolvendo grandes grupos empresariais que comprovadamente evadiram impostos, milhares de dólares em impostos, como o Grupo Penta, e cuja punição foi ter aulas de ética, ou seja, ridículas, né? Então, esses são elementos que não tinha no Brasil, além do que o Brasil era um governo Dilma Rousseff, em 2013, né? E lá, hoje, a gente tem o governo claramente de direita. O Sebastião Pinheira, principalmente nesse mandato, ele traça uma orientação política claramente de direita, né? Então, a gente torce para que as coincidências parem por aí, né? E que essa insurreição possibilite um salto nas organizações sindicais, populares, para a esquerda em geral, para a luta popular. E isso seria um exemplo incrível para a América Latina. Com isso terminamos mais este episódio de Pulso Latino, esperançosos que a luta social no Chile abra caminho para uma nova correlação de forças e que enterre definitivamente essa herança perversa da ditadura Pinochet, que infelizmente 30 anos de democracia não foram capazes de superar. Pulso.